E hoje a gente vai falar de 5 histórias onde a protagonista ou reencarna como um bebê ou como uma criança um pouquinho maior. E não se preocupa que ela não é uma criança igual a gente era, ou seja, ela tem inteligência suficiente para saber o que está acontecendo ao seu redor. E a história é muito maravilhosa porque ela segue um ritmo, você se surpreende com quanta coisa que tem para acontecer com a vida daquelas crianças. Mas antes de eu dar a introdução desse vídeo, eu só queria mostrar para vocês essa caneca linda e maravilhosa que eu ganhei aleatoriamente da minha mãe. Minha mãe chegou em casa e falou, tó, um presente pra você. E aí eu fui abrir e era uma caneca da Turma da Mônica, né? Toy, se eu não me engano, esse daqui. Tinha chocolate aqui dentro. E eu fiquei, assim, surpresa com esse presente da minha mãe, porque ela sabe que eu gosto muito da Turma da Mônica Jovem. E eu não sei se você me acompanha faz pouco tempo, mas eu, no começo do canal, falava muito de Turma da Mônica Jovem. Comenta aí embaixo quem se lembra dessa época e tá comigo até agora. Ou se você chegou recentemente só por causa dos manhwas. Mas, fora isso, vamos pro vídeo, né? E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe mais recomendações pra vocês. Na verdade, esse vídeo é uma parte 2 daquele vídeo que eu tinha falado onde a protagonista reencarna como uma criança, como um bebê. Eu dei várias indicações lá, mas como eu li muitas histórias recentemente, eu resolvi fazer mais uma lista com esse mesmo assunto, com indicações, olha, maravilhosas e que eu não vejo tanto pessoas falando por aí, eu não vejo tantos vídeos no TikTok, então eu achei bacana trazer de novo esse mesmo tema pra vocês. Compartilhe esse vídeo com um amigo e deixe um like nesse vídeo pra fazer essa comunidade crescer, pra que mais pessoas conheçam esse assunto, essas histórias que são maravilhosas e que, sério, gente, toda vez que eu vou falar pra alguém, eu vou conversar com um amigo, ele não faz ideia do que são webtoons e do que são manhwas. E eu fico imaginando quando a gente for uma comunidade muito grande e unida, o que pode acontecer. Mais pessoas podem vir a conhecer essas histórias e alguma editora pode se interessar e publicar alguma coisa pra gente aqui no Brasil, trazer do exterior pra cá. Então eu peço muito que você se inscreva, que você compartilhe esses vídeos, que você interaja, pra que a gente pelo menos expanda essa coisa maravilhosa que são os webtoons e os manhwas. Ai, tô com calor aqui, gente, mas meu Deus do céu, isso daqui, gente, não sei se vocês já repararam, mas eu gosto muito de gravar com preto. E aí eu não quero tirar essa blusa pra mim não sair do meu padrão. Jesus amado. A primeira indicação que eu trago pra vocês é The Princess is Evil, ou A Princesa é Malvada, é Má. Essa história, que tem 31 capítulos, vai girar em torno de reencarnação. A nossa protagonista era uma bruxa muito poderosa, o nome dela era Arena e ela era assim, tipo, mandava na região lá, ela era incrível, muito poderosa, ela era muito velha também, ela tinha, deixa eu ver, mais de 300 anos, mas ela abriu o coração para um humano que pediu ajuda dela e ela foi lá, se compadeceu por essa pessoa, ajudou essa pessoa e no final o Lacus, que é esse homem, foi lá e traiu a nossa protagonista, matando ela. A nossa protagonista, que foi traída, acaba reencarnando no corpo de uma princesa de um império muito poderoso e por ser conhecido como um império de tiranos, de pessoas que lutavam constantemente para ter o trono. Ela reencarna, né, como uma princesa e ela ganha o nome de Leona. Ela tem cabelos meio prateados, meio brancos e olhos muito vermelhos. E isso, na linhagem real, representa que ela tem um sangue muito, mas muito puro, e isso demonstra uma capacidade de magia muito poderosa. Entre os irmãos dela, ela pode ser a pessoa que tenha mais chance de conseguir se tornar imperatriz, porque o que acontece? Ela vai ter que lutar contra os irmãos dela, matar os irmãos dela, pra ser a única herdeira e conseguir o trono. Como ela é uma bruxa e ela lembra da sua vida passada, ela tem muito conhecimento, e aí ela não tá muito satisfeita com a ideia de ter uma família, ela quer realmente se livrar de todos os irmãos, mesmo sendo um bebê, uma criança, ela já quer se livrar de todo mundo, porque ela tem muito poder, e ali assumir a posição de princesa herdeira para mais tarde se tornar a imperatriz e se vingar do Lacus, que foi o homem que traiu ela na sua vida passada. Então ela já é um bebê muito complicado ali, que já quer saber de matar, de eliminar os irmãos dela, mas ela vê que conquistando, porque ela até tenta conquistar o pai, tenta fazer com que ele dê atenção pra ela, nesse meio tempo o irmão dela vai se aproximando dela e ela vai tendo carinho, uma coisa que ela não teve na sua vida passada, e isso vai mexendo com a cabeça dela e ela vai, sabe, meio que atrasando os planos dela, tipo, tá, mas e se eu deixasse pra fazer isso depois? Deixa eu aproveitar a situação aqui, deixa eu curtir
curtir o carinho do meu irmão, o momento com o meu pai, e depois eu me livro deles, entendeu? Nesse esquema de eu quero, mas eu não quero, porque agora estou vendo como é realmente ter uma família. A segunda indicação é Young Yes Princess, ou Princesa Jovem, uma tradução livre aí pra vocês. Essa é uma história que me surpreendeu bastante, eu tava procurando uma coisa pra ler ali, daqui a pouco bati o olho nessa história, fui ler e li, acho que uns 40, 30 capítulos pra ser honestos com vocês. E aí eu fui ver, porque eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo pra vocês, ela já tá com 86 capítulos traduzidos pro português. Então é muita coisa que eu fiquei, uau, tem um monte de coisa ainda pra mim ler. Então eu não sei o que aconteceu mais pro final da história ali, né, mais pro avançar dela, porque realmente eu não peguei mais essa história pra ler. Mas eu tô indicando aqui pra vocês, confie em mim que você vai gostar dessa história. A história começa nos apresentando a protagonista, que é uma arquimaga muito poderosa. Ela é uma bruxa de imenso poder ali que administra um lugar, um reinado ali, uma espécie de, sei lá, academia de magos. Ela manda no pedaço ali, ela realmente é a superior. Mostra ela trabalhando, depois ela vai dormir, e aí na cama, um círculo mágico que é desenhado, faz com que ela renasça, faz com que o corpo dela se transforme e vire um espírito, no caso, morra, mas não é bem morrer, porque, né, ela não foi esfaqueada, ela não foi, sei lá, entendeu? Ela não foi realmente morta. Mas isso faz com que ela renasça e ela vai reencarnar na terceira princesa de um reino que tem uma lenda. Nesse reino, todos os príncipes e princesas que se casavam, herdavam o trono e tinham filhos, eles sempre tinham 2 filhos, nunca conseguiam ter uma terceira criança. E eles diziam, né, existia uma lenda que dizia que se o rei tivesse uma terceira criança, essa criança seria cheia de luz, seria a salvadora do império, seria considerado uma santa ali, né, ou um santo, não sei. Então seria uma criança ali muito, mas muito importante. E a nossa protagonista, que era uma arquimaga na sua primeira vida e por causa desse feitiço acabou reencarnando, vai reencarnar no corpo da terceira princesa. Na verdade, ela não vai reencarnar no corpo, exatamente. Ela vai nascer novamente como a terceira princesa desse império chamada Anisha. Então ela acabou de nascer de novo nessa família e ela quer curtir a vida como um bebê. Exatamente isso. Ela fala assim, meu Deus, eu sou um bebê, tá, vou aproveitar agora e vou descansar, porque eu tava fazendo muito, né, trabalho, muito serviço. E sei lá, depois, né, eu dou um jeito, a minha mana ainda não tá se recuperando, ela não tá inteiramente poderosa, então deixa eu reabastecer a minha energia, deixa eu pegar e deixar a minha magia mais forte pra depois eu ver o que eu faço, né? Mas eu quero ficar aqui na proteção desse reino, curtindo meus irmãos, meu pai. Então ela tem muita proteção da família, essa é uma história, aquelas fofinhas assim que você gosta de como a protagonista é tratada em questão familiar. Eu não lembro agora se tem um par romântico estabelecido, mas eu sei que tem um príncipe de outro império, se não me engano, que é considerado um refugiado, não é refugiado? Como é que é? Um prisioneiro, foi mandado de outra nação ali, então ele é um príncipe sem poder. A nossa protagonista, que é a Anisha, vai começar a se aproximar dele e eu acho, sinceramente, que ele vai ser o par romântico dela, mas como eu não fui ler muito ainda, não tem como afirmar, mas geralmente é o cara que sempre aparece primeiro. Para minha infelicidade, porque eu tenho essa mania de sempre gostar de quem chega depois, e porque é o cara que ela nunca vai ficar. Sabe aquele negócio de que é o que você não pode ter? Exatamente, eu sou assim, gente. Então eu sofro muito com triângulo amoroso e com um monte de coisa aí, porque eu sempre gosto de quem vem depois. Então, geralmente, quem chega primeiro é o par romântico da protagonista. A terceira indicação é Am I the Doll-Gatherer, que é Eu Sou Uma Criança. É isso? Eu sou a criança. Deixa eu traduzir aqui, porque essa aqui é porque é uma pergunta, né? Eu sou a criança? Eu sou... Essa história, numa tradução livre aí, é Eu Sou a Filha. Não, Luana. Meu Deus do céu. Falei com engavação errada. Essa história na tradução livre é Eu Sou a Filha, tipo uma pergunta, sabe? Né? Perguntando pra alguém, eu sou, tipo, sua filha. Mas, enfim, o nome da história não é importante. O que é importante aqui é o quanto essa história é linda, é fofa e, assim... É clichêzona? É clichêzona, mas é o clichê que você aceita, que você gosta, que você vai atrás. A nossa protagonista, ela reencarnou no mesmo corpo, então ela viveu a sua primeira vida, tendo uma vida horrível, onde ela foi adotada por um nobre. Esse nobre maltratava ela, batia nela, mantinha ela trancada, não deixava ela se revelar para a sociedade. Então a vida da protagonista na primeira vez ali foi um inferno, e ela reencarna depois de morrer queimada, porque colocaram fogo na cabana onde ela vivia.
alforria, onde ela tava presa lá. E aí ela voltou como uma criança e ela voltou num exato momento onde esse nobre tá adotando ela, tá levando ela pra casa. Então ela lembra de toda a sua primeira vida e pensa, né, que se ela for com esse nobre, se esse nobre conseguir colocar as mãos nela, ela nunca vai conseguir escapar. Então ela tem que sair daquela carruagem agora, nesse exato momento, ela não tem tempo a perder. E é isso que ela faz, ela pula daquela carruagem, ela vai embora, ela não quer nem saber. E aí ela começa a fugir desse cara que tá indo atrás dela, porque, né, é considerado o pai dela, mas ele tá pouco se lixando se é pai dela ou não. Na minha opinião, ele só quer usar ela, então tem muita coisa que a gente precisa descobrir ainda. Nesse meio caminho, ela encontra alguém pra ajudar ela. Aí esse garoto ajuda ela e no mesmo tempo surge um duque, que é o nosso protagonista masculino, e ajuda ela também a escapar desse homem que tá correndo atrás dela, que tá tentando raptar ela, não raptar, né, tentando, sei lá como é que é a espécie aqui, gente, mas tá tentando pegar o nosso protagonista. A Aylin, que é a nossa protagonista, ela recebe a proteção do Duque Callisto, que é um cara que incrivelmente se parece demais com ela. E todo mundo suspeita, não só pela aparência, mas por causa da magia, a afinidade com a magia sagrada, e ele é pai da nossa protagonista. Só que tem um detalhe muito importante. O nosso protagonista masculino é virgem. E ele não pode ter tido uma filha. Então não faz sentido nenhum essas indagações de que ela é filha dele, até que ele resolve fazer um teste, né, de paternidade, um teste de DNA, digamos assim, com a magia deles, né, com a questão do tempo lá, e acaba-se por confirmar que a Aylin é realmente filha dele. E aí ele fica assim, mas que merda aconteceu aqui, porque eu sou virgem e como é que eu tive uma filha? A quarta indicação tem um nome gigante, que é Precious Dowager of the Greatest Villain, e o martial arts novel, que é Preciosa Filha do Maior Vilão de Artes Marciais de uma novel, ou alguma coisa assim, uma tradução livre e bem rápida aqui pra vocês. Mas essa história eu já indiquei ela antes aqui no canal, eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards pra vocês darem uma olhada, que foi quando eu falei sobre a arte de olhos de algumas protagonistas que tinham tanto um significado diferente quanto eram incrivelmente bonitas. Mas focando aqui sobre o contexto da história. A nossa protagonista acaba de reencarnar, porque ela se lembra da sua vida passada ali, em um bebê, e ela olha ao seu redor e vê que ela é rica e que finalmente ela, entre aspas, venceu na vida e que agora ela pode ter uma vida confortável. Então ela fica maravilhada com tudo que ela vê e ela sabe que ela é de uma família rica, até porque tem uma criada cuidando dela, e ela fica incrível, até que ela vê quem é o pai, escuta o nome do pai e escuta o seu nome, e aí percebe que ela entrou dentro de uma novel e que a vida perfeita que ela sonhava em ter dali pra frente só vai cair em desgraça, porque em vez dela nascer como uma personagem incrível, maravilhosa, poderosa, que tinha um final incrível, ela nasceu como uma merda que vai ter um final horrível. Ela renasceu como uma vilã. E ela sabe que é pra ela mudar o futuro dela, pra que ela evite toda a desgraça que vai ter futuramente, ela precisa fazer com que o protagonista masculino, que é o Ryun, fuja dali e vá pra um lugar melhor, porque ele tem muito rancor contra o seu pai biológico e contra todas aquelas pessoas ali. Porque o pai dela pegou e matou a família do Ryun e pegou ele pra criar como herdeiro, porque é uma tradição de família fazer com que não os seus filhos, não a sua própria carne se torne o próximo líder, porque ele é ali o chefe, ele é o demônio celestial. Não fazer a sua própria carne herdeiro, mas sim uma pessoa que tenha potencial e ele possa ir treinando. O Ryun tem muito ressentimento de todas aquelas pessoas e vai matar todo mundo, vai querer se vingar quando ele se tornar mais poderoso. A nossa protagonista não pode deixar isso acontecer e ela vai tentar evitar de todas as maneiras possíveis. Mas enquanto ela é uma criança, a gente sente muito dó dela, a gente quer proteger ela, e eu acho muito fofo como a gente se apega à história. Porque assim, a mãe dela maltrata ela, tortura a criança, sabe? Então é bem pesado, ela quase morre, até que o pai dela se dá conta do que estão fazendo com a filha, e ele não queria se aproximar dela porque ele não queria perder ela, não queria fazer com que ela se tornasse um alvo fácil, porque como ele daria atenção para aquela criança, muitas pessoas iriam olhar para a protagonista, iriam pensar que ela é um alvo fácil para atingir o demônio celestial. Então por isso que ele se mantinha afastado, e ele percebeu depois de conhecer a filha, depois de salvar a vida dela, e isso foi um erro dele,
dele e que agora ele não consegue se desapegar dela. E assim, a primeira temporada tá finalizada, então você pode ler, relaxar um pouco e falar, ansiedade, vai com calma porque a primeira temporada está terminada, então eu posso ler em paz. E aí você vai esperar, vai lutar como todos os outros, como nós, réis mortais, esperando os próximos capítulos serem lançados, porque essa história é muito, muito fofa e vai valer muito a pena. A próxima indicação é The Precious Sister of the Villainous Grand Duke, e uma tradução livre, a preciosa irmã do vilão Grand Duke. Essa é uma história que, por mais que ela seja clichê, ela me surpreendeu em alguns aspectos de forma de como ela é contada. Ela é uma história um pouco mais profunda, um pouco mais sobre questionamentos internos, porque a nossa protagonista, ela sabe aonde ela tá reencarnando, porque ela acabou de nascer com um bebê, e ela basicamente reencarnou em uma novel que se chama A Guerra de Rosas dos Homens. Ela sabe, então, quem é sua família, ela sabe de quem ela é realmente irmã, porque o que aconteceu? A mãe do vilão dessa história pegou a nossa protagonista, que é a Anissa, pra criar como se fosse a filha dela, porque o seu bebê morreu, mas acabou que a mãe do vilão também morreu, e a Anissa se tornou órfã, mas ela foi parar naquela família dos seus inimigos, enquanto ela é a verdadeira irmã do protagonista masculino daquela história, e ela foi parar no covil dos vilões. Lá ela conhece o seu irmão, entre aspas, que é o protagonista dessa história, que eu não faço ideia de como se pronuncia o nome dele, que é Dietrich. Faz ideia. Enfim, o nosso protagonista masculino olha pra aquele bebê e assim fala, ela vai morrer mesmo? Deixa ela lá, entendeu? E aí isso vai mudar quando ele percebe que vai precisar usar a Anissa, porque ele quer muito se tornar o líder daquela família, que é a família Lagrange. Isso aí. E ele quer muito se tornar o líder porque ele precisa fazer uma coisa, né, que eu não vou contar pra vocês, aí vocês leiam, aí vocês descubram sozinhos. E aí ele quer muito se tornar o líder daquela família. E pra isso ele precisa passar pelo último teste. O último teste é sacrificar a pessoa que você mais tem afeto, a pessoa que você mais ama no mundo. E ele começa a usar a irmã dele, que não é a irmã de verdade, em uma tentativa de vou utilizar você para um sacrifício futuro. Então, é muito complicado porque ele não sente emoções humanas, ele se desprendeu totalmente do que é ser um ser humano. É muito engraçado, é muito bacana você ler as emoções dele brigando dentro dele e a consciência dele batendo contra a do demônio. Porque assim, na família daquelas pessoas ali, eles podem invocar demônios e podem usar os poderes dele, mas é claro que daí o demônio vai, né, cobrar um preço por isso depois e vai consumir a alma de quem são os seus contratantes. Então, o nosso protagonista ali, né, que é o vilão, que é o irmão da Anissa, que na verdade não é irmão, ele tem um contrato com o demônio Baal e é ele que vai ajudar ele a se tornar o líder daquela família. É muito complicado, sabe? Você vê a relação que ele tem com o demônio, que por mais que aparente ser uma boa pessoa, à medida que você vai lendo a história, você reconhece que aquilo lá não tem sentimentos humanos e que só tá usando tanto o humano, que é o contratante dele, fazendo o que ele quiser, né, fazendo as maldades que ele precisa que faça, mas no final ele vai consumir a alma do Dietrich e vai, né, matá-lo. Você pensa que a história é flores, mas se você for avaliar muito profundamente o que tá acontecendo, é só tragédia que vai acontecer, gente. E assim, é muito boa, porque não tem aquele frufru, sabe, de protagonista masculino, meu Deus, eu amo você. Por mais que você interprete que a Anissa e o vilão da história vão ficar juntos, porque é uma história de romance, não tem aquela pegação toda, sabe? De, meu Deus, eu gosto dela e agora eu não sei o que eu faço. Na verdade, o protagonista masculino, ele nem se dá conta, ele nem consegue sentir, sabe? Que ele gosta dela porque ele não tem sentimentos humanos. Então é muito bacana essa abordagem da história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, eu tive que gravar de novo, então não liguem se tiver uma iluminação um pouco diferente, porque eu acabei perdendo o vídeo, assim, minha sorte cada dia tá maior. Mas eu espero que vocês entendam e que vocês tenham ficado comigo até o final, e eu vejo você pro próximo vídeo, então eu fui!